Olá a todos, meus amigos. Vamos então a mais um assunto muito importante. Este assunto que eu quero falar convosco é uma dúvida de muitos. Me perguntam assim: devemos estar ligados ou desligados a uma liderança? Será que eu preciso de um pai espiritual para a minha vida andar bem, para eu ser abençoado? Pastor, eu tenho uma igreja pequena, sou pastor já há alguns anos. Será que eu preciso de um apóstolo sobre a minha vida para que a minha igreja possa ser abençoada? Será que eu preciso estar ligado a alguém para usufruir de todas as bênçãos que Deus tem para mim? E se eu não estiver ligado, não sou abençoado? Sou amaldiçoado? Será que é isso? É isso que a Bíblia diz. E eu quero mostrar para vocês, através da palavra de Deus, que esses pensamentos que andam por aí de ter um pai espiritual, um apóstolo sobre a nossa vida, um sacerdote sobre a nossa vida, que nós precisamos de obedecer aos sacerdotes que estão sobre a nossa vida, porque se não obedecermos a eles, somos amaldiçoados, a bênção de Deus não vem, não conseguimos prosperar financeiramente, porque nós não damos ouvidos aos homens de Deus e que precisamos de estar ligados a eles, precisamos estar debaixo da liderança de um apóstolo, de um pai espiritual, de um reverendo XPTO, porque senão a nossa vida pode correr mal e todo o ministério pode correr mal. E eu quero dizer para vocês que essas ideias são falsas, são satânicas, é o início de uma seita. Esta que é a verdade. E quero pegar-vos nas Escrituras, na Palavra de Deus, tenho aqui a minha Bíblia, e você também pode pegar na Bíblia, e vamos nos lembrar o que é que a Bíblia diz. Eu vou pedir que vocês abram as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler com muita calma, para nós entendermos então o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto. E diz assim no versículo 1 de Efésios 4: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, portanto estava o apóstolo Paulo a escrever esta carta e a dizer, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora presta atenção ao versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Deus é Pai de quem? De todos. Se alguém precisa de um pai espiritual, você tem Deus. Deus é o teu pai espiritual e o meu pai espiritual. Eu não preciso que nenhum homem, nenhum líder, seja ele o mais famoso de todo o mundo, que seja o meu pai espiritual. Eu não preciso deles para serem os meus pais espirituais. De quem é que você e eu precisamos? De Deus. Deus o Pai. Ele é que é o Pai de todos. O qual é sobre todos. Veja só. Deus o Pai é sobre quem? Sobre todos. Onde estás tu incluído e eu também. Ele é o nosso Pai. E por todos. Ele é sobre todos e é por todos nós. E em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Então o que é que nós todos temos? Temos dons. Qualquer pessoa que está no ministério, qualquer cristão, tem dons que Deus deu. E esses dons estão debaixo da liderança de quem? De Deus. Quem é que deu o dom a nós todos? Não foram os homens. Quando alguém ora por nós e nos consagra à obra do ministério, os dons que já estão em nós foram postos por quem? Por Deus. Não é o homem que põe a mão sobre si que lhe dá dons. Quem dá o dom
é Deus, porque Ele é o Pai de todos, sobre todos e por todos. Foi o que acabamos de ler. Há só um Senhor. Não precisamos ter vários senhores. Só há um Senhor. Só há um batismo. Então, se você perguntar, eu preciso estar ligado a um ministério, eu preciso de ter um pai espiritual sobre a minha vida, se você quiser ter, é consigo, mas você não precisa ter nada disso. A Bíblia não fala disso. Mas, se você for aqui abaixo, ao versículo 11, diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Para mandar nos outros. É isso que a Bíblia diz aí a seguir? Não, não diz nada disso. Diz o quê? Versículo 12: Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que é que você e eu precisamos de estar ligados a quem? Ao corpo de Cristo. Na verdade, nós somos o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou a igreja. Tu és a igreja. Uma pessoa só, ele é a igreja. Porque a igreja não é prédios. A igreja não é um grupo hierárquico, uma parede, um prédio. Não, a igreja são pessoas. Nós todos fomos batizados em Cristo Jesus, num só batismo. Então, eu sou a igreja, tu és a igreja. E nós precisamos sim de ser edificados. E o que é que Deus fez? Deus deu dons aos homens, e a uns Ele deu o dom de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, mas tudo com um propósito. Não é de mandar nas pessoas, nem é de, e muito menos mandar na vida pessoal das pessoas. Qual é então o propósito dos profetas, dos pastores, dos evangelistas, etc.? É ajudar a todos, ajudarmos todos uns aos outros, para nos edificarmos, conforme aqui diz, crescermos neste corpo de Cristo que é a igreja. Para quê? Versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, todos. Veja, é todos, não é só os que estão debaixo da hierarquia do pastor, ou desse tal líder, ou desse pai espiritual. É porque às vezes dá a sensação que o líder, o tal líder XPTO, o tal apóstolo, o tal pai espiritual, não é? Que manda sobre uma série de pessoas, sobre um grupo de igrejas, e essas pessoas e essas igrejas têm que lhe obedecer em tudo, e ele parece que está de parte, está ali posto de parte, porque ele é que é o grande chefe. Não, a Bíblia diz aqui, versículo 13, até que todos, incluindo os líderes, incluindo os pastores, os apóstolos, os profetas, incluindo os evangelistas, os doutores, toda a gente tem que crescer na fé. Todos nós aprendemos uns com os outros. Nós nos submetemos uns aos outros, em amor, conforme diz lá no versículo 3, acima diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E é o amor, no versículo 2 diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é mandar uns nos outros, é suportando-vos uns aos outros em amor. Então a quem é que eu devo estar ligado? Eu que sou a igreja, eu que sou um cristão, eu que sou um crente, eu que tenho fé em Jesus Cristo e deposito a minha confiança em Jesus Cristo, eu que sou a igreja de Cristo, eu tenho que estar ligado a quem? Ao corpo, é só isso, eu sou corpo, eu faço parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, Ele é que é o pastor e o bispo das nossas almas. A Ele é que eu tenho que estar ligado. Porquê? Porque eu tenho um Deus sobre nós. Quem é? É o Pai de todos nós. Ele é que é o Pai, é Deus. E as pessoas fazem uma confusão danada com esta cena de estarmos ter que ligados a este e aquele, mas para quê? Isso não traz absolutamente, não é por causa disso, de estar ligado ou desligado de um pastor ou de um líder, que faz você ser abençoado ou amaldiçoado.
O que faz você ser abençoado ou amaldiçoado é se você dá ouvidos a Deus, ao seu Pai Celestial, à palavra de Deus. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Mas quem ouve a minha palavra e não a cumpre é um tolo, que constrói a casa na areia. Então o grande segredo não é se você está ligado a um líder espiritual, é se você e eu, nós praticamos a vontade do Pai, se nós damos ouvidos àquilo que o Pai Celestial nos ensina. Isso é que é o segredo. Esse é que é o segredo. Vamos ver aí, por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é o pastor e bispo das nossas almas? Jesus Cristo. Ele está-se a falar, se você for ler o contexto, fala de Jesus Cristo. Também fala aqui dos deveres dos servos cristãos. Quem são os servos cristãos? Veja, às vezes as pessoas, quando estão a ler a Bíblia, misturam tudo. Não sabem fazer divisão do que é uma coisa e outra. Naquele tempo, no tempo em que Pedro escreveu, o apóstolo Paulo escreveram as cartas, havia ainda escravidão. Havia ainda pessoas que eram cristãos, que se converteram ao cristianismo, mas eram escravos, eram servos, tinham senhores sobre a vida deles. E muitas vezes o que nós vemos, algumas referências acerca da obediência aos senhores, até mesmo aos maus. Por exemplo, quer ver, olha aqui, em 1 de Pedro, do capítulo 2, versículo 18, diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores. Ele está a falar, não está a falar dos servos dos cristãos, servos de Deus, não, está a falar de servos de homens. Os servos dos homens, que alguns ainda eram escravos, diz: sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Pois é evidente que havia patrões, provavelmente bastante maus, e ele estava a dizer que nós, como cristãos, os escravos que eram cristãos naquela altura, os servos que eram cristãos naquela altura, deveriam sujeitar até aos maus. Mas alguém que não percebe nada disto, pega neste versículo e vai dizer assim: está a ver? Nós temos que obedecer aos nossos pastores, mesmo até os pastores que são maus. Mas onde é que isso está escrito? As pessoas não sabem fazer a divisão da palavra de Deus e não sabem o contexto, porque depois ele termina aqui assim no versículo 25, diz aqui: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele está a dizer assim: nós temos um pastor e bispo que é sobre tudo e sobre todos. Quem? Jesus Cristo. Aleluia! E quando ele exorta os escravos a serem obedientes aos seus senhores, é para dar bom testemunho de Cristo, mas Cristo é que é o Senhor de tudo e de todos. Hoje, graças a Deus, a escravidão foi abolida na maior parte dos países no mundo, não é? Infelizmente ainda há alguns restos de escravidão por aí. Isso dava outro assunto. Mas, na verdade, a escravidão foi abolida. Hoje não somos mais escravos de ninguém. Não é? Você não tem que ser escravo do pastor da sua igreja. O pastor da sua igreja não tem nada que se meter na sua vida pessoal, nem mandar na sua vida pessoal. Ele não é o senhor da sua vida pessoal. Então quem é o senhor da sua vida pessoal? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso, deixa esta exortação, amado irmão, que você tenha algum cuidado, porque infelizmente anda para aí muita pregação falsa sobre esta questão de obedecer aos pastores, de estar ligado aos pastores. Se você não está ligado ao seu pastor, a bênção de Deus não vem. Não é nada disso. É evidente também, tenho que dizer, que nós temos que respeitar os nossos pastores, como é óbvio. Não é? E dentro de uma igreja há regras, mas são as regras da igreja. Por exemplo, é como a polícia. Eu pergunto, o polícia é ou não é uma autoridade?
Devemos ou não devemos obedecer ao polícia? Claro que sim, senão podemos tomar uma multa, não é? Como é óbvio. Mas eu pergunto, o polícia manda na sua vida pessoal? Claro que não manda. Vamos falar do Presidente da República. Devemos honrar o Presidente da República ou não? Claro que sim. Devemos respeitar aquilo que ele traça para a nação no modo geral? Claro que sim, devemos ser obedientes às leis do país, como é óbvio. Mas eu pergunto, o Presidente da República vai mandar na sua vida? Vai dizer assim, com quem é que você tem que casar? E se tem que fazer assim? Ou se tem que ir não sei para que país para pregar o Evangelho? Ele é que vai dizer isso assim? Não, claro que não. Então, o pastor da igreja, ele não manda na vida de ninguém. Qual é a função do pastor? É apenas pastorear. Alertar as pessoas, como é óbvio, mostrar a palavra, ensinar a palavra. Às vezes tem que ser um bocadinho mais duro, no sentido de dar todo o conselho que a Bíblia diz, mas quem tem que decidir algo é a pessoa. O pastor não tem que mandar na vida de ninguém. O pastor está lá para ajudar o povo de Deus a crescer na obra do ministério, para que todos juntos possamos cada vez ser mais e mais parecidos com Jesus Cristo, para crescermos até à estatura varonil de Jesus. É isso que a Bíblia fala, e nós temos que aprender a discernir o que a palavra de Deus diz, porque senão vamos sofrer. E hoje eu vejo tanto cristão a sofrer, que está debaixo do jugo de homens, estão debaixo de escravidão outra vez, debaixo do jugo de homens que se usam dos seus títulos para manipular a vontade das pessoas. E isso é muito perigoso. Isso é, na verdade, o início de uma seita. Amigo sou eu que vou alertando, e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Olha, Deus te abençoe e porta-te bem.